Bom, visto então todas as normas, regras e leis, visto então todas as técnicas, dicas e recomendações da direção defensiva, se ainda assim você se deparar com a situação de acidente no trânsito, tem que saber o que fazer. Então é isso que a gente vai ver agora, primeiros socorros na tela. A definição de primeiros socorros são providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Então prestem muita atenção nisso aqui. Primeira coisa, são providências iniciais. Qual a finalidade dessas providências? Obviamente que isso vai acontecer em acidentes com vítimas, né? Lembrem-se, é primeiros socorros. Qual a finalidade? Eliminar riscos secundários. Vocês vão ver no decorrer aqui desse treinamento que a gente tem que adotar providências a fim de evitar que outros veículos venham se envolver, outras pessoas venham se envolver naquela situação de acidente. Minimizar o sofrimento das vítimas, muitas vezes você pode até não conseguir fazer algo muito relevante, talvez você nem consiga salvar a vida de alguém, mas minimizar o sofrimento dessas vítimas, aí sim, é função, é finalidade da prestação de primeiros socorros. Manter suas funções vitais, garantir que essa pessoa permaneça viva até que o socorro especializado chegue até ela. E também evitar o agravamento das lesões que essas vítimas já sofreram. Dada então a definição, vamos entender aqui agora sobre a questão da omissão do socorro, porque tem gente que pensa que não, eu não tenho capacidade de prestar o socorro, eu não vou fazer isso. Presta atenção aqui. Olha, o artigo 176 do CTB diz que deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, veja, esse é o condutor envolvido, tá? De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, porque às vezes essa pessoa que está envolvida ele também não tem condições de fazer, né? É uma infração gravíssima com fator agravante 5 da suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Tem um outro dispositivo infracional que agora não envolve aquele condutor que estava no acidente. É algum condutor que estivesse passando pelo local. Veja, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade dos seus agentes é uma infração grave. Então são dois casos distintos, é importante você entender que o primeiro caso, esse que é uma infração gravíssima, vezes 5, da suspensão do direito de dirigir e recolhimento da carteira, esse é para o condutor envolvido, ele era um dos envolvidos ali na situação de acidente, tinha condição de prestar o socorro e não o fez. O segundo caso é alguém que não está envolvido na situação do acidente. Ele apenas estava passando pelo local ou estava ali no momento do acidente e a autoridade de trânsito ou seus agentes solicitou que ele ajudasse, ele colaborasse na prestação de socorro e ele se recusou. Bom, além de crime, que a gente já vai ver agora que é um crime, isso é também uma infração de trânsito, nesse caso, grave. E quando eu digo que é crime, está aqui no artigo 304 CTB, deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Esse é um dos crimes previstos aí pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então fique ligado, só dentro do CTB a gente tem aí 2 dispositivos infracionais, um aqui relacionado ao condutor envolvido e outro relacionado a um condutor que não está envolvido no acidente. E tem o dispositivo criminal aí, que é o 304, que dá aí detenção de 6 meses a 1 ano. Bom, como deve ser um socorrista, hein? Vamos ver, ele não precisa ser da área de saúde, tá? Esse é um equívoco que muita gente comete, mas tem que ser um enfermeiro, um médico e tal para prestar o socorro. Não, a finalidade desse treinamento básico aqui, de suporte básico, é justamente para que você tenha condição de fazer algo mesmo não sendo da área de saúde. Qual a importância disso? É porque o acidente acontece e normalmente quem chega ali primeiro, quem estava ali ou passando pelo local primeiro, não é alguém da área de saúde. E os 5 primeiros minutos logo após a ocorrência do acidente são muito importantes, são vitais, aliás. Em 5 minutos muita coisa acontece. Se essa pessoa tiver uma parada respiratória, cardíaca, uma perda excessiva de sangue, sei lá, qualquer coisa, em 5 minutos você tem muito a fazer. Então veja, se quem está no local não é alguém da área de saúde, não vai fazer nada porque não é da área de saúde? Absolutamente não. O socorrista leigo, que é a gente, eu, você, meros motoristas, precisamos ter um conhecimento básico para poder fazer algo nesse sentido. E é claro, tem aquela velha recomendação assim, não coloque a mão na vítima, não coloque a mão na vítima, chame o resgate
e aguarde que o resgate chegue para fazer alguma coisa. Meu amigo, presta atenção. Se uma pessoa tomou um tombo de bicicleta e ao cair, o guidão da bicicleta pegou ele na região abdominal, ela perdeu a respiração, ficou sem respirar. Não tem fratura, não tem lesão grave nenhuma, ela está sem respirar. Se você esperar mais de 5 minutos, que por menor que seja a cidade que você mora, por mais próximo e mais rápido que esse atendimento especializado chegue, ele vai demorar mais de 5 minutos, você não tenha dúvida disso. E em 5 minutos, meu amigo, o quadro dele se agrava muito. Uma pessoa, por mais de 5 minutos sem respirar, não dá. Então, algo precisa ser feito. E é para isso que existe esse treinamento básico de primeiros socorros para o condutor. Aliás, algo não incomum no trânsito em se deparar com acidentes, não é verdade? Só para que você tenha uma ideia, no Brasil acontecem acidentes que resultam, em média, em 40 mil óbitos por ano. É isso mesmo, não sabia? 40 mil óbitos por ano no trânsito brasileiro. E para cada óbito, 5 lesões permanentes. 200 mil pessoas, estou falando de óbito e lesão permanente, ou seja, 240 mil pessoas somando os dois. Isso são acidentes graves, com óbitos e lesões permanentes. E sem contar aquelas lesões leves, que no caso envolve vítima também. Então o que não falta é oportunidade para que o motorista use aí um pouco desse conhecimento. Infelizmente, a maioria das pessoas se exime disso, fala assim, eu não vou mexer com isso, bacana. Espero em Deus que não aconteça com você próprio, que você mesmo não precise desse socorro. Porque assim como você não age em relação aos demais, essa omissão pode ser recíproca. Os demais também podem não agir em relação a você. Então se liga aí, está se habilitando agora, está fazendo uma reciclagem, tem que conhecer pelo menos o básico sobre prestação de primeiros socorros, para que você consiga fazer algo, pelo menos, para suprir aqueles conceitos iniciais que a gente acabou de ver, evitar riscos secundários, amenizar o sofrimento da vítima, evitar o agravamento das lesões dela. Então ele precisa ser da área de saúde? Não, não precisa. É qualquer condutor com o mínimo de conhecimento, ele pode fazer algo sim. Ele deve ser calmo, obviamente, é uma situação que causa um certo transtorno, ansiedade a quem está ali, mas ele precisa manter a calma. E ser solidário, ele precisa querer ajudar, Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade, não vai agir impulsivamente. Calma, analise, tente, pelo menos agir com frieza. Não ser omisso, você não pode omitir o socorro, deixar de fazer por qualquer motivo que seja. Porém, limite-se a fazer o que sabe, não vai inventar também não, gente? Não agir sob risco à sua própria segurança. Aliás, essa aqui é uma premissa básica da prestação de primeiros socorros. Claro, o ajudar o próximo é muito importante, mas em primeiro lugar você, os ocupantes do seu veículo. Não que você tem que ser egoísta, eu estou falando de risco. Se você e quem está com você está se expondo a algum risco para prestar aquele socorro, aí não. Primeiro a sua segurança, depois o da vítima, a segurança da vítima. Identifique-se, diga que está ali para ajudar, conheça e respeite os seus limites. Como proceder diante de um acidente? Primeiras ações, vamos ver aí. Acabou de chegar, faça uma análise panorâmica da situação. Você sabe o que quer dizer esse termo aqui? Panorâmica? Vou te ajudar. Imagine você dando uma volta de helicóptero sobre uma cidade. Você tem uma visão ampla da situação, não tem? Da cidade assim, você consegue ver direitinho lá os limites da cidade. Isso é uma visão panorâmica, é uma visão ampla. Se eu te pedir detalhes, você lá do helicóptero não vai conseguir me dizer. Um detalhe, a cor de uma placa de trânsito que estava ali, talvez lá do helicóptero você não consiga ver o que aquela placa queria dizer. Ou então as características de um pedestre que esteja passando ali pela rua, talvez você não esteja nem vendo o pedestre, porque ele está tão pequenininho. Mas enfim, a visão panorâmica é essa, aquela visão geral, com a finalidade de analisar num todo e não pontualmente. Então faça uma análise panorâmica da situação, identifique e elimine riscos secundários. Se o acidente aconteceu, por exemplo, próximo a uma área sob o risco de desmoronamento ou um despenhadeiro, identifique esses riscos, tente eliminar esses riscos. Estacione o seu veículo em local seguro
E o estacionar em local seguro significa fora da pista. Lembrando que acostamento é pista, tá? Então no acostamento não vale, tem que ser fora da pista. Ah, Ronaldo, mas eu não consegui, eu procurei ali, não tem como eu sair, ou eu fico na pista ou eu fico no acostamento, como é que eu faço? Então, estacione após o acidente. Ah, não tem como passar pelo acidente, tomou a pista toda. Dê meia volta e estacione em sentido oposto, porque isso é após o acidente, não é? Após para quem vem de lá para cá. Então, jeito tem. Não pode, inclusive, cuidado com isso. Na prova tem uma questãozinha que coloca assim, estacione o seu veículo antes do acidente para servir de escudo, proteger as vítimas. Não, isso é roubada. Seu veículo não é escudo. Não que você esteja preocupado com o seu patrimônio, é porque não é um procedimento, uma conduta adequada mesmo. Entendeu? Então é fora da pista ou após o acidente, é o lugar mais adequado e seguro para você estacionar o seu veículo. Sinalize o local, aí vai entrar aquela questão. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor aí sobre a questão da sinalização. Chame o socorro especializado, também vamos ver quais são os números para chamar o socorro especializado, as autoridades. E os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas, não perca tempo, acabei de comentar isso agora há pouco. Então beleza, visto aí quais são as primeiras ações, bora prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Agora a gente vai ver o que não fazer. Na tela anterior nós vimos o que fazer, e agora o que não fazer. Não fazer, abandonar a vítima de acidente. Omitir socorro sob o pretexto de não testemunhar. Tem gente que é egoísta a esse ponto, né? Pô, depois vai me dar trabalho aí, vamos me chamar para testemunha. Isso é um absurdo, tá? Além de crime, infração de trânsito e, assim, uma tremenda falta de solidariedade, né? Tumultuar o local do acidente. Isso aqui acontece mais. A gente curiosa chegando ao local, querendo saber o que aconteceu, quem está envolvido, como é que foi, se morreu gente. Normalmente é assim, não é? Deixar de colocar ou de colaborar com as autoridades competentes. Procure ser colaborativo, sim. É um momento difícil para quem está ali precisando do socorro. É difícil para quem está prestando socorro. Então, se chegou ali o bombeiro, o SAMU, a autoridade policial, procure ser colaborativo. Colaborativo não é ser curioso, ficar ali em volta querendo saber das coisas e dando pitaco. Não confunda, não. Tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Meu amigo, vocês vão ver mais para frente no decorrer aqui que remoção de vítima é só em último caso, tá? E aqui ainda diz sem estar preparado. Por quê? Porque existe equipe especializada para isso. Para você chegar a tirar, querer remover uma pessoa das ferragens, só em caso de extrema necessidade, um veículo incendiando, submergindo dentro d'água, caiu dentro de um lago, aí você tem que dar um jeito, tem que tirar a pessoa dali. Agora, fora isso, se ela está lá e está em condição de continuar lá aguardando, que fique lá. Não vai tentar remover a pessoa das ferragens, não. Isso é loucura, hein? Só removam a vítima de acidente se houver risco real de perigo, conforme os exemplos que eu acabei de citar aqui, né? Está submergindo na água, está pegando fogo, está para desmoronar, alguma coisa do tipo. Como sinalizar o local do acidente? Bom, nós vimos que tem que sinalizar, né? Mas como? Como é que eu faço isso? Bacana. Estacione preferencialmente fora da pista. Já falei, fora da pista ou após o acidente. Use o triângulo de segurança do veículo, galhos, arbustos, papelão, lata, qualquer material que você consiga espalhar ao longo da via, que não ofereça risco para os outros, né? Imagina, uma vez eu vi o cara, colocou pedra, pegou paralelepípedo, pedra, meio tijolo, colocando no meio da pista. Aquilo provoca acidente, gente, não dá tora de pau, não tem como. Papelão, tudo bem, lata vazia, tudo bem, arbustos, melhor ainda, sinaliza bem. Em relação ao triângulo de segurança e o pisca-alerta do veículo, é inclusive obrigatório, né? A resolução 3698 CONTRAN obriga que você sinalize com o triângulo e com o pisca-alerta. Aí em relação à distância que você vai sinalizar, vou até abrir aqui, ó, porque aqui diz, ó, distância mínima 30 metros. Esse aqui é o triângulo. O triângulo precisa ser colocado numa distância mínima de 30 metros. Isso você vai encontrar lá na resolução 36 de 98, se não me engano a resolução é essa mesmo. Do CONTRAN, ela explica. Agora, isso aqui é a norma. A norma estabelece no mínimo 30 metros. Onde você vai encontrar esse embasamento? Aqui, acabei de dizer. Agora, a prestação de primeiros socorros, a direção defensiva, todo o aparato que envolve aquilo ali,
recomenda isso que vocês estão vendo nessa tabela aqui. Então presta atenção. Se é uma questão de legislação de trânsito, vai pela norma. Qual que é a distância mínima? 30 metros. Mínima. Menos que isso não pode ser. Agora, essa questão está relacionada à direção defensiva e primeiros socorros, envolvendo a situação, aí vai pelo que está na tabela aqui, ó. A distância que você vai colocar esses arbustos, os galhos aqui, tem que ser equivalente à velocidade máxima da via. Aí pronto, se você já conhece os tipos de vias, né? Você já estudou isso lá em normas de circulação. E já sabe que numa via coletora a velocidade máxima é 40, numa via arterial a máxima é 60, numa via de trânsito rápido é 80, numa rodovia pode chegar a 110. Então, sabendo disso, você já sabe qual é a velocidade para cada tipo de via, você vai colocar a sinalização numa distância equivalente. Se é 40 km por hora, você vai colocar a sinalização a 40 metros de extensão, de distância a contar do acidente. Ronaldo, por que aqui está passos? Porque você não tem uma trena, né? Para poder medir lá na hora. Então, você medir em passos, passos bem largos. Um passo largo equivale a 1 metro. Não tem problema se for um pouquinho menos, um pouquinho mais, gente. É só para ter uma ideia, para você ter ali uma noção da distância. Então, 40 metros, 40 passos. Se a via permite andar 60 km por hora, você vai sinalizar numa extensão de 60 metros ou 60 passos. E assim consecutivamente, tá? 80 por hora, 80 metros. 110 por hora, 110 metros. Isso, gente, em condições normais, tá? Normal. Em situações adversas, olha, distância sob adversidades. O que é adversidade? À noite, está escuro, a visibilidade é prejudicada, o risco aumenta. O motorista que esteja se aproximando do local precisa de mais espaço para ver e reagir e parar. Concorda? Sob chuva, cerração, fumaça queimada às margens da via. Então, tem uma série de coisas que pode envolver a questão da adversidade. Quando estiver em condições adversas, aquelas normais, você vai dobrar essa distância. É o que está na tabela aqui, ó. Então, ao invés de 40, você vai colocar 80 metros. Ao invés de 60, você vai colocar 120. Bacana? Facinho? Conseguiram pegar isso aqui? Show! Sempre lembrando que a distância mínima é 30 metros. Não pode ser inferior a isso, porque senão compromete a segurança mesmo. Agora é o seguinte, na hora de espalhar aqueles arbustos, aqueles galhos, caixa de papelão na pista, tem que tomar cuidado. Se for uma pessoa só lá no meio da pista espalhando aquilo, ele corre um sério risco de ser atropelado. O ideal é que outra pessoa vá até mais à frente, bem na frente, com a camisa na mão, um pano, um galho de árvore, qualquer coisa, fique sinalizando, abanando aquilo bastante, que é para quem está se aproximando saber em que ali já está acontecendo alguma coisa. Então aquele que está lá na frente já está dando uma contida na velocidade do trânsito, para esse que está aqui espalhando no meio da pista os arbustos, não ficar em total exposição de risco, beleza? Se for à noite, então, o outro cuidado que tem que tomar é que essa pessoa que vai ficar na pista colocando os arbustos ali, tem que estar com roupa clara. Imagina à noite a pessoa com roupa escura no meio da pista. Complicado, né? E uma última coisa, a contagem desses passos aí é o seguinte, saiu ali do acidente, vai contando, 1, 2, 3, 4, vamos imaginar que você tem que colocar ali 80 passos, 80 metros. Só que dentro dessa contagem você encontra uma curva, e a recomendação é que você não conte passos dentro da curva. Então você veio contando, chegou no 40, começou uma curva. Para de contar no início da curva. Termine toda a curva, continue espalhando os arbustos dentro da curva, tá? Óbvio, você está dentro de uma curva, isso é perigoso. Põe alguém lá na frente para poder segurar o trânsito para você. Deixa a curva acabar, espalha os arbustos depois, porque aí os arbustos já estão sinalizando lá. Quando alguém vier de lá para cá, quando você voltar, você volta colocando os arbustos na curva. Mas enfim, é importante que você sinalize dentro da curva também, tá? Então vai colocando ali a sinalização, acabou a curva, aí você continua a contagem, 41, 42, até chegar no 80 que você queria. Bacana? Ah, mas eu vi aqui no meu manual da autoescola que fala que é para se chegar numa curva, que é para eu zerar a contagem, acabar a curva e começar a contar do zero depois. Começar do zero. Olha, eu não vou nem entrar no mérito, tá? Não vou entrar no mérito, mas não faz sentido. Se é para você começar do zero depois da curva, para que você vai começar a contar? Não conta, você está vendo a curva lá na frente, não começa a contar não. Aí
Vou contar até 40, chego na curva, eu zero, depois da curva eu continuo contando. Será que o cara não está vendo a curva lá na frente, não? É melhor que ele vá logo depois da curva e já começa do zero depois, não é? Então não faz sentido isso aí, não. Tem outros poréns nisso aí, outras contradições, não quero entrar aqui agora, mas enfim. Na sua prova do Detran, se perguntar, você vai responder. Pare a contagem, após a curva, continue de onde parou. Se você parou no 40, continua. 41, 42, 43, até chegar no que você queria. 80 passos, 90, sei lá, isso vai depender da velocidade. Bom, os telefones para emergência são 4. Já vou abrir logo os 4 aqui, olha. Os 4, para vocês terem aqui uma visualização geral. O 190 é o mais famoso, né? PM, se perguntar para qualquer menino, 190 é o quê? Polícia Militar. E você vai usar quando? Para acionar as autoridades, quando em vias urbanas ou rodovias estaduais. Porque normalmente a autoridade de trânsito, a autoridade policial, né, que vai atender nas rodovias estaduais, é a Polícia Militar, a rodoviária estadual. Mas é a Polícia Militar, confere? Então é 190. Perímetros urbanos, a mesma coisa. 191 é a PRF. Isso vai ser aonde? Rodovias federais. Então, se nas rodovias estaduais é a Polícia Militar, através de 190, nas rodovias federais é a PRF. Aqui nós estamos falando de autoridades, tá? Ou agentes da autoridade. Mas a autoridade policial ali. Agora, em relação ao resgate, você tem o SAMU e tem o COBOM. O SAMU não é toda cidade que tem, não, tá? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é importante decorar isso aqui, porque pergunta em prova. SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tem que decorar. Se tem o SAMU, pode acionar o SAMU. Mas tem que observar também o seguinte, o SAMU normalmente é aquele atendimento à vítima. Se tiver pessoas presas a ferragens, por exemplo, de remover alguma coisa, apagar incêndio, tirar de dentro de rio, caindo em barranco, isso é bombeiro que faz, né? Os super-heróis ali são os bombeiros. Então, a depender do caso, tem que chamar o bombeiro primeiro, né? Que senão o SAMU não consegue nem chegar na vítima ali para trabalhar. Mas bacana, você já sabe que o 192 é o SAMU e o 193 é o COBOM, Corpo de Bombeiros. Então, qualquer um desses números, aliás, qualquer um, né? Qualquer um não. Você está na rodovia estadual 190, federal 191. Chama o SAMU e chama o COBOM a depender do caso. Se não tem vítimas presas a ferragens, não tem nada ali que requeira algum atendimento ou retirar pessoas ali encarceradas ou está caindo, submersa, nada, não precisa chamar o COBOM, pode chamar o SAMU que resolve, tá bom? Olha o carrinho do SAMU aqui, é bastante conhecido, né? Bastante popular aí nas grandes cidades, principalmente, eles trabalham o dia inteiro, e povo que trabalha. Os meus motoristas não ajudam, nem acidente pra caramba. Ótimo, já aprendeu quais são os números para acionar as autoridades, também o socorro especializado? Agora você precisa saber de algumas informações úteis na hora de passar a mão no telefone e ligar. Tem gente que liga e não sabe nem o que dizer na hora, né? Então presta atenção aqui. Esteja pronto para passar informações úteis como localização exata do acidente. Não tenha dúvida. Quem está do lado de lá da linha, seja autoridade, socorro especializado, ele precisa saber exatamente onde aconteceu para ele chegar aí onde você está. Senão não adianta, não é verdade? Se é dentro do perímetro urbano, rua, região Zona Sul, bairro tal, número tal, avenida tal, referência ali, às vezes uma igreja, uma praça, alguma coisa, tudo você puder passar, mas o endereço certinho, tá? Rua, número, isso aí tem que ter. Ah, tá perto de uma igreja, mas tem tanta igreja numa cidade, né? Até serve como referência, mas tem que ter o número certinho. Tá na rodovia, tem que saber que rodovia é essa. Aqui é a rodovia 262. Liga aqui BH Vitória, quem está nesse trecho sabe o que eu estou dizendo. É a 262. E qual o quilômetro? Ela está no quilômetro 370, sentido a Vitória. Porque for no sentido BH, a quilometragem já é outra, não é? Então tem que saber essas informações. E a referência é exata, não tenha dúvida de quem que está do lado de lá precisa saber disso. E rápido, não dá para você ficar pensando, peraí que eu vou perguntar. Já liga com essa informação em mãos. Quantos veículos envolvidos? Tem ali moto, tem carro, tem caminhão, tem ônibus. Como é que é o acidente? Preciso de contar ali a dinâmica do acidente. Aquela visão panorâmica te ajuda nisso, né? Para você falar, foi um ciclista que tomou um tombo. Um carro que atropelou um pedestre. Um automóvel e uma motocicleta colidiram, a motocicleta está debaixo do carro. Não, foi um carro que colidiu com a carreta e tem gente presa à ferragem. Tem que explicar esse tipo de situação para a equipe de resgate saber o que ela precisa deslocar de equipamento, de gente, de veículo, para poder fazer transporte e tudo mais.
Então está aqui, número aproximado de vítimas e as lesões aparentes, tipo do acidente, se foi com carro, moto, atropelamento, o que foi, se há vítimas presas nas ferragens, se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos, porque isso aqui também vai requerer um atendimento de uma equipe especializada. Viram aí? São informações úteis. Isso aqui sim você precisa saber para poder dizer lá na hora que estiver ligando. Vão perguntar o nome das vítimas? Não. Parente, quem que é? Não vai. Idade? Não. Telefone das vítimas? Não. A cor? O sexo? Não vai, tá? Essas informações que vocês veem na tela são extremamente úteis e não tenha dúvida. Quem está do lado de lá do telefone vai precisar. No mais, é indiferente, é irrelevante para a equipe de resgate. Então, bacana, tá aqui, ó, bem representado. O cara passou a mão no telefone, já está ligando lá para o especializado para chegar. Tem que ter essas informações aqui na ponta da língua, tá bom? Bora lá, prioridade no socorro é outra coisa. É muito comum a gente ver em prova, colocando assim, tem um bebê. Dentre as vítimas ele tem um bebê, então a prioridade é do bebê. Poxa, mas o bebê está bem, não tem nada com ele. Não é? Às vezes é um homem adulto forte, está lá todo arrebentado, precisando de atendimento rápido. Então não é a idade, não é o sexo que vai determinar a prioridade no socorro, não, tá? Cuidado com isso aí. Na prova são danados para colocar isso. Tinha uma mulher grávida lá. Tudo bem, ela estava grávida, mas não sofreu nada, estava tranquila, não tem nenhuma lesão forte, nada que comprometa a segurança dela, nem do bebê. Então não é isso que determina. Tinha um idoso, entendeu? Não é isso que determina. Presta atenção aqui na tela, o que é determinante na hora de estabelecer a prioridade de socorro aí. Primeira coisa, vítima inconsciente. Avalie se a vítima responde a estímulo. Se não responde, procure identificar o motivo. Né? Às vezes ela está inconsciente porque morreu, aí já não tem mais jeito, né? Bacana, vamos lá. Segundo agora, vítima com parada respiratória, é o segundo caso aí de prioridade. Terceiro caso, vítima com parada cardíaca. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa análise, mas para muitas pessoas uma parada respiratória é menos grave que uma parada cardíaca. Como é que pode a parada cardíaca vir depois da parada respiratória, dentre as prioridades? Tá aí, isso aí é outra coisa. Não é aquela vítima que está no quadro mais grave que tem a prioridade também, não. Pensa aqui comigo. Tem uma pessoa que está com um corte profundo aqui no punho, está perdendo sangue. Isso é hemorragia intensa. Se não for contida, essa pessoa pode perder sangue demais e vir a óbito. Do lado dela tem uma outra que está com trauma craniano, bateu a cabeça, abriu um pedaço da cabeça assim, está viva lá ainda. Trauma craniano. Várias fraturas, parada respiratória, parada cardíaca, e aí, hemorragia. Quem tem mais chance de sobreviver? Esse que está todo lesionado aqui, ou esse outro que está com a lesão no punho aqui, perdendo sangue? Quem tem mais chance de sobreviver? Esse que está com a lesão no punho. Entretanto, qualquer um dos dois que deixar de receber atendimento pode vir a óbito. Se você parte para aquela que está toda danificada lá, né, toda lesionada, são tantos problemas que você, tão limitado assim, sem equipamentos e com conhecimento limitado, pode não conseguir fazer algo de relevante e essa pessoa toda lesionada vir a óbito. Aí quando você olha para a outra do lado que estava com um corte no punho, bastava ter comprimido ali, ó, e ela já teria grande chance de sobreviver, você não atendeu ela também. Ela veio a óbito também, você perdeu as duas. Viram que não é sempre o quadro mais grave que tem que ser atendido primeiro, que tem prioridade? Então não se estabelece prioridade por sexo, por idade e nem pela gravidade da lesão. A prioridade ela é estabelecida conforme o que vocês estão vendo aqui na tela. Então confere na tela comigo. Primeiro, vítimas inconscientes. Segundo, com parada respiratória. Terceiro, com parada cardíaca. Em quarto, vítimas com hemorragia, que é a perda de sangue. Identifique sangramentos abundantes. E aqui vem, não se estabelece prioridade de socorro por sexo, idade ou gravidade. Posso até acrescentar isso aqui. Porque às vezes a vítima que está em quadro mais grave acaba não sendo aquela que tem que ser atendida primeiro. Engraçado que eu já vi isso na prática algumas vezes. Recentemente eu presenciei um acidente onde o veículo saiu da pista, colidiu com a árvore e tinha uma senhora lá dentro do carro, presa a ferragens, colocando sangue pela boca, pelo nariz. Ela já estava bem debilitada, ela já nem respondia mais aos estímulos da gente.
E o resto do pessoal saiu todo do kart. Uma pessoa lá que tem um cortezinho assim no peito, coisa superficial, nada profundo. Enquanto eu estava ali ajudando a socorrer o pessoal, tentando tirar aquela senhora de dentro do carro ali, ou não é nem tentando tirar do carro, mas pelo menos tentando ver o que estava acontecendo, eu cheguei, verificando, tinha acabado de chegar no local. Chegou um outro veículo e ali tinha um médico. O cara falou assim, um automóvel que estava passando pelo local. Só dá licença que eu sou médico, deixa eu ajudar aqui. Aí eu falei assim, tem uma senhora dentro do carro, ele está bem debilitada. Ele olhou assim, passou por ela e foi naquele que estava com corte no peito. Por que ele fez isso? Certamente porque ele viu que aquele que estava com corte no peito, algo podia ser feito por ele para evitar que aquilo se agravasse e então seria preservada a vida dele. Vai que ele resolve atender aquela que está lá dentro do carro, não consegue um recurso ali para poder manter a vida dela, aí ele perde aquela e perde esse que está do lado de fora aqui com a lesão simples. Viram aí? Então a experiência dele mostrou na prática isso que a gente está vendo aqui na tela do computador. Vê agora sobre sinais vitais. Quando a gente chega numa vítima, a primeira coisa que a gente vai observar são sinais vitais. Olha, são sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Aí entra respiração, pulsação, pressão arterial, temperatura corporal, dilatação e reação das pupilas, enfim, são sinais, sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. E aí o que eu vou avaliar? Se respira e se respira regularmente. Um adulto, por exemplo, ele tem um ritmo de movimentos respiratórios por minuto, tá? Que é inspirações por minuto, de 12 a 20. Então, se um adulto faz ali, executa entre 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, está normal, está dentro da faixa normal dele. Agora, a pulsação, um adulto, entre 60 e 100. A pressão arterial, entre 120, entre 120, né? Está um 12 por 8 aqui. A temperatura corporal, entre 36 e 37 graus, é o normal. As pupilas devem estar isocóricas. Iso é de iguais. Nós vamos falar melhor sobre pupilas daqui a pouquinho. Enfim, tem que verificar os sinais vitais. Percebam, são sinais vitais. Uma pessoa sem respiração ou com respiração irregular requer uma atenção especial. Sem pulso, já não está mais pulsando, requer uma atenção especial. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Aqui quando eu disse respiração, eu disse assim, adulto 12 a 20. Por quê? Se for uma criança ou um idoso é diferente? Sim, o sinal vital ele muda o ritmo, né, dos movimentos respiratórios, o ritmo cardíaco, que é a da pulsação, a pressão arterial, tudo muda levando em consideração a idade da vítima. Só tem um sinal vital que não varia considerando aí a idade. Vai ser a mesma para uma criança, um adulto, um idoso, não importa. Quer ver qual é? É esse aqui, A temperatura corpórea é o único, presta atenção nisso, único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Vou até explicar uma regrinha básica aqui para você. Quando a pessoa nasce, ela é uma máquina biológica funcionando a todo vapor. Ela está aceleradaça. Você vai ver a pulsação de uma criança, chega aí a 160, acho que é, não, 140, 140 a 160 por minuto. Criança não, um recém-nascido. Um recém-nascido, ele chega a executar aí de 140 a 160 batimentos cardíacos ou pulsações por minuto. É muito rápido, mais de 2 por segundo. O coração dele está aceleradaço. Você olha ele respirando, ele respira assim. A respiração é curtinha, e ela é muito grande. Uma criança chega a executar 60 movimentos respiratórios por minuto, 1 por segundo. Você sabe quantos movimentos respiratórios eu, adulto, executo por minuto? 16, 18, 20, por aí. Se você parar para prestar atenção, parou aqui, até que você enche os pulmões e expira, vai 5, 6 segundos tranquilamente. 4, 5, 6 segundos. A criança é 1 por segundo, recém-nascido, né? Isso é o quê? Isso é a máquina biológica, novinha, criança recém-nascida, funcionando acelerada a todo vapor. Quando ela fica mais velha um pouquinho, aquele ritmo já diminui. Você vai ver que da criança vai de 100 a 115, por aí. Quando ele chega na fase adulta, tô falando de ritmo cardíaco, né? Ele já chega no 100, né? Já não passa de 100 mais não. A criança 100 a 115. Quando chega na fase adulta, vai de 80, 100, 60, 100, por aí. Quando chega na fase do idoso, já, né, lá na terceira idade, ele já está batendo 40, 60 por minuto, bem devagarinho. O que está acontecendo com a máquina biológica?
ela está desgastando, ela está parando e vai diminuindo até que chega um dia que para e a pessoa morre. Então vejam, o movimento respiratório, o ritmo de movimento respiratório, de pulsação, o ritmo cardíaco, a pressão arterial, são sinais vitais que vão variar ao longo da vida. Conforme a idade da pessoa, tem as suas faixas diferentes. Agora, a temperatura corporal, essa que você sabe se a pessoa está com febre ou não, colocou o termômetro, ele mediu, seja no recém-nascido, seja numa criança, no adulto ou no idoso. O normal vai ser sempre entre 36 e 37, ou seja, não varia levando em consideração a idade. Isso pergunta na prova, tá? Qual o único sinal vital que não varia levando em conta a idade da vítima? Temperatura corpórea.